E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Está tudo bem com vocês? Hã? Vamos continuar falando um pouquinho de poesia, de ritmo, de rimas. Vamos? Hã? Vocês já ouviram falar de métrica, sim ou não? O que é a métrica, professora? A métrica é o ritmo, é como, na verdade, você trabalha com o ritmo da poesia. Vocês sabem aí, o Darrié, né, meu amigo Darrié, ele fala com vocês a respeito do quê? Separação de sílabas. Eu acho que ele não nem fala mais, né? Porque vocês já estão no ensino médio, né? Mas um dia vocês viram, né? Separação de sílabas. A poesia também, os versos, né? Também se separam, tá? De um poema também se separam, tá? Só que a separação é feita diferente. É feita pelo ritmo, tá? E essa separação nós chamamos de escansão poética, tá? Então, vou iniciar, vou começar, tá bom? Vamos lá retomar, vamos começar devagarinho, devagarinho, tá? Quando nós falamos em poesia, primeira questão, nós falamos em versos, né? Todo poema, ele vai apresentar o quê? Vai apresentar versos. Professora, o que são os versos de um poema, né? São as linhas, tá? Ao conjunto de versos, nós chamamos de quê? De estrofe. Então espera aí, professora. Falamos em poesia, falamos em rima, falamos em ritmo, tá? Falamos em versos, né? Versos são o quê? O que são versos, professora? Versos é um conjunto do quê? Versos são as linhas do meu poema. Quando eu junto todos esses versos, né? Eu chamo do quê? De estrofe. Nós vimos isso a aula passada, tá bom? O que é muito importante, pessoal, que vocês saibam, tá? Vou só mostrar aqui uma coisinha para vocês, depois nós retomamos, tá? Vejam bem, nós temos aí um poema de Vinícius de Moraes, uma pequena estrofe de um poema de Vinícius de Moraes. Olha o que ele fala. Ó minha amada, né? Ó minha amada, o que é isso? Né? Isso aqui é o quê? É o verso do quê? Do poema, tá? Que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus, são docas mansas, trilhando luzes que brilham longe, longe dos breus. Olha que coisa linda. Ó, minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus. Olha, ou seja, pessoal, aqui eu tenho uma estrofe, tá? Então, vejam bem, professora, então poesia obrigatoriamente ela será escrita em versos? Não! Lembram? Desculpa. Lembram que a aula passada eu falei para vocês que poesia é a arte maior. Professora, como assim? Poesia é a arte maior. Quando a gente fala em poesia, poesia é expressão, tá? Poesia é expressão, tá bom, amores? Então poesia é expressão? Sim, professora, poesia é expressão. Quando a gente fala em poema, daí sim, o poema que apresenta uma estrutura em que, pessoal? Em versos, né? E esse conjunto de versos, eu chamo de que mesmo, meninos? De estrofe, tá? Então, ao conjunto de versos, eu chamo do que, amores? De estrofes. Então, aqui, nesse poema Dos Olhos da Amada, de Vinícius de Moraes, eu tenho o quê? Uma estrofe, tá?
e eu tenho um poema. Lembrando que poesia pode ser representado pelo quê? Por uma fotografia, por uma gravura, né? Por uma dança, por uma imagem, né? Você observa o pôr do sol de Palmas, gente. O pôr do sol de Palmas é pura poesia, que coisa linda, né? Lembram que a semana passada eu mostrei a imagem de uma moça grávida, de uma mulher grávida e uma cadela grávida. E eu falei para vocês, essa imagem é pura poesia, tá? Então a poesia mexe com os sentimentos, tá bom? Tá? Se eu perguntasse a vocês, amores, vão participar agora? Ai, que lindo, Urano! O amanhecer hoje estava belíssimo. Olha que lindo! Que maravilhoso! É bom, gente, em tempos, né, de aflição, é bom observarmos, né, o pôr do sol, é bom observarmos, né, também o entardecer, né? É bom, pessoal, nós observarmos o outro também. É bom olharmos, né, termos um carinho pelo outro, né? Um afago, né? Um olhar afetivo, tá? Por isso que eu gosto tanto desse primeiro ano. Então, deixa eu só reforçar uma questão também que é bem importante. Agora eu quero que vocês participassem. Olhando essa estrofe aqui, que tipo de poema eu tenho? Esse aqui, Poema dos Olhos da Amada. Eu tenho uma poesia épica? Eu tenho uma poesia dramática? Ou eu tenho uma poesia lírica? Qual é o tipo de poesia, qual é o tipo de poema, de poesia que eu tenho? Dramática, Jonas, é aquele poema, aquela poesia que eu posso, né, interpretar. Isso, é uma poesia lírica. Muito bem. Trabalha com o quê? Com sentimentos. O acróstico, não. O acróstico é quando eu coloco assim, amor, né? Eu coloco lá, depois embaixo M, depois na outra linha O, depois na outra linha R. E depois com cada letrinha, né, eu vou fazendo um verso, tá bom? Tá? Fui clara? Tá? Então é apenas poesia lírica, o acróstico obrigatoriamente, tá? Eu vou ter um nome, ele vai formar um nome, né? Então, por exemplo, Joana, olha que pretensiosa, né? Coloco lá Joana no início, depois Joana. J, eu coloco janela, com O, eu coloco um outro verso, entendeu? Com A, né? Ok? Bom, então vamos lá. Então nós temos aí uma poesia lírica, tá? Mais uma pergunta também que eu preciso perguntar, tá? Que eu preciso fazer a vocês. Quando ele fala assim, ó, minha amada, que olhos os teus são cais noturnos, cheios de adeus, né? São docas mansas brilhando luzes que brilham longe, longe nos breus, tá? O que seria breus? Alguém poderia me dizer o que é breus? Hã? Muito bom, tá? Terceiro verso. Localizem lá para mim o terceiro verso. Acharam, amores, o terceiro verso? Terceiro verso são cais noturnos, né? O que é um cais? O que são cais noturnos? Muito bem, onde os cais atracam, né? Por que será que ele diz, ó minha amada, que olhos os teus são cais noturnos? Por que será? Por que será? Quem é que pode me responder? Estou gostando de ver esse primeiro ano. Participação maciça. Isso, Vitor. Mas eu preciso saber. Ah, muito bem. Porque os barcos
partem, né? Então, os olhos, né? Todos os dias você olha, né? Será que ela é uma mulher volúvel? Será que todos os dias ela tem um amor diferente? Hã? É porque os olhos são as janelas da alma. Os olhos são reveladores, tá? Mais uma pergunta. Daí ele diz assim: são docas mansas, né? O que seriam docas? E por que é que ele fala docas mansas? Me respondam. Hum? Nossa, que lindo, realmente, gente. São docas mansas, né? São acolhedores, acolhem, né? São afetivos, né? Enchem a vida dele de luz, tá? Que coisa linda, né? Que coisa linda, tá? Bom, quando a gente fala de poesia, e a gente fala de poesia lírica, a gente fala de poesia dramática, né? E a gente fala entre mais amores, ó, poesia lírica, poesia dramática e poesia épica. Épica é aquela que traz o quê? Um fato, né? Que é um texto narrativo. Gente, muito bem. Olha, então, esse aqui, vocês já me falaram que é uma poesia lírica, né? Que ele, na verdade, ele vê nos olhos dela, os olhos dela, né? São cais escuros, né? São difíceis, né? De desvendar, né? Mas são cais porque o que se despega é um local, né? Onde os barcos, né? Chegam, né? E ficam e partem, né? Daí cheios de adeus que se despedem sempre, são docas mansas, mas apesar de se despedirem, traz o quê? Acalento, traz mansidão, né? E esses olhos, né, estão sempre o quê? Trilhando luzes, né? Então são olhos iluminados, né? E são olhos capazes de brilhar. E os olhos, apesar, né, de serem cais noturnos, está sempre longe do quê? Dos breus, ou seja, os olhos da amada são o quê? Positivos, né? São bons, tá? São cheios de acalento, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui? Que a minha... Opa, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver. Opa. Bom, já eu vou pular no poema, tá bom, amores? Olha lá, métrica. Professora, você falou em métrica, você falou em ritmo, né? Então vamos ver. Métrica é o recurso utilizado para se medir um verso através da contagem das sílabas poéticas. Lembra que eu falei para vocês? Existem, né? Ou existe a separação de sílaba e existe a expansão poética, tá? Professora, como é que eu separo como é que eu faço a métrica de um poema? Como é que eu faço a expansão poética, tá? Não é como a separação de sílabas, tá? A expansão poética, ela é por meio de quem? Da sonoridade, tá? Então, eu vou usar o quê? A sonoridade, tá bom? Se vocês estiverem, eu não sei se vocês estão... Ah, muito bem, é verdade. Isso mesmo. É verdade. Eu conversei com a Sol, falei, amor, tem como você reforçar, trazer, já apresentar para os meninos a métrica? Então, vocês estão lembrando, estão afiados, né? Mas os meninos, a Sol, né, trabalhou com vocês no nono ano, mas os alunos aqui que já eram do COP. Mas os meninos que eram de fora, sejam bem-vindos. Aqui está a métrica, né? Então, a métrica, o que é uma métrica? A métrica é um recurso, né?
que para se medir o quê? Um verso, tá? Então, através do quê? Professora, como é que eu meço, né? Eu meço o verso pela sonoridade, tá? Pela sonoridade, tá bom? Eu vou voltar, se vocês puderem, tiverem aí o celular e fotografarem isso aqui, deixar no cantinho, tá? Ou se vocês tiverem como dividir a tela de vocês, né? Porque eu vou fazer um retorno e depois eu volto aqui, tá? Então é muito importante esse primeiro passo que nós fizemos, tá? Vocês estão entendendo, amores? Eu preciso saber. Vamos lá? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão gostando da aula? Estão aproveitando? Gente, o mais importante não é que a aula seja confortável para mim, para a professora Joana. Não. A aula precisa ser confortável para você, que você é o mais importante aqui. É você quem realmente importa. Sonoridade é o som, amor, tá? É o som, tá? Ouça essa voz da prof, uma voz suave, né? Uma voz macia, né? Quase uma cantiga de ninar, tá? Então, sonoridade tem a ver com o quê? Com o som. Vou dar um exemplo, eu digo assim, ó minha amada, ó. Vejam bem, a sonoridade, ela tá bem separada do minha, sim ou não? Ó, depois min, nha, né? Então, sonoridade está relacionada a quê? Como eu ouço, tá? Fui clara? Amor, escansão, em vez de eu falar assim, vou separar as sílabas, eu falo, vou expandir o verso. Expandir é o quê, então? É separar. Professora, e métrica? Métrica é o recurso que eu vou utilizar para expandir o verso. Olha bem, expandir é separar, é o ato em si. Tá? Em vez de eu falar, vou separar, eu vou falar assim, eu vou expandir, ok? Tá? Agora, métrica, amor, é o recurso que eu vou utilizar. Professora, qual é o recurso que você utiliza para expandir o verso? A sonoridade. Deu para entender ou não, Letícia? E a Maria Luísa, fui clara? Fui clara, amores? Tá. Então, voltando. Gente, a gente tem todo o tempo do mundo, tá? Vou voltar um pouquinho e depois, tá? Dá só uma olhadinha aqui. Vamos lá. Olhem aqui. O que é excansão? Deem uma olhadinha aqui, ó, onde eu estou. Estão vendo aqui? Ó, tinha lá primeiro, ó, minha amada. Excansão é isso aqui, ó. É quando eu separo, ó. Tá vendo? Até coloquei uma barrinha para mostrar para vocês. Isso é excansão. Excansão é o ato de separar. Como eu separei, olha, separei toda essa estrofe. Dei uma olhadinha, todo esse verso, tá? O primeiro verso, tá todo ele, o quê? Separado, tá? Ó. Depois, olha como eu separei. Minha. Tá vendo? Então, fiz o quê, pessoal? Isso chama-se excansão. É o ato de separar, tá? Ah, professora, e o que é uma métrica, tá? Professora, explica para mim, então, o que é a métrica, tá? Então, voltando. Métrica é o recurso utilizado para medir um verso, tá? Então, como assim? Professora, você separou toda aquela estrofe. Como é que você fez? Como é que você conseguiu separar? Porque eu usei o quê? A sonoridade, né? Sonoridade tem a ver com o quê? Com som, tá? Então, eu ouvi e eu fui separando. Olha bem, ó. Ó, mi, nha.
Vejam bem. Viram, pessoal? O, minha. Depois, né? O, minha, a. Depois, ma. Tá vendo? Então, a separação, o recurso que eu utilizo para separar esses versos, daí sim, eles, né? Ele que é chamado de métrica. Maria Luísa, deu para entender? Maria Luísa pediu para eu repetir. Mostrar para vocês, vou voltar lá, depois eu volto, tá, nesse slide, tá bom? Lembrando que esse slide também vai para casa, tá bom, amores, tá? Eu fiz questão, vocês observaram que eu tô colocando poemas, né, que eu tô colocando textinhos, tá? Ah, e na próxima aula eu quero que vocês tenham do ladinho de vocês o livro O Seminarista, tá? Porque eu quero trabalhar com ele, tá? Então, a próxima aula, eu quero que vocês, né, tenham em mãos o livro O Seminarista. Hoje eu não vi, só quero que me respondam, eu estou sentindo falta. Luana, está ouvindo? João Guilherme? Deixa eu ver, Marina. Ah, Letícia. Tá. Tá bom. Gente, eu quero assim, sabe? Eu quero ouvi-los, podem participar, tá? A Maria Fernanda, Guilherme Barros, muito bem. Opa, muito bem. Oi. Ah, tá todo mundo aí. Bom, gente, vou voltar então um pouquinho o slide, tá? E depois a gente vai conversando, tá bom? Ó, vamos ver? Vamos ver? Professora, como é que eu conto? Qual é a definição da contagem dos versos? Quando eu separo os versos, como é que eu chamo mesmo? Eu vou falar separação de versos? Vou falar separação poética? Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou chamar o ato de separar, amores? Muito bem. Escansão ou excandir, tá? Qual é o recurso? Qual é o recurso que eu vou utilizar para excandir o verso? Qual é o recurso? Muito bem, a métrica, né? Ah, e essa métrica vou usar, né, o quê? A sonoridade, tá? A sonoridade, ok? Bom, vamos lá. Eu fiz a escansão, tá? Eu, né, usei a métrica para excandir os versos. Daí eu preciso saber, pessoal, quantos versos, né, tem, né? Qual é a métrica de cada verso, tá? Então vamos lá. Sílabas poéticas, né? Uma sílaba, né? Chama-se o quê? Verso monossílabo. Duas sílabas, versos de sílabo. Três sílabas, verso trissílabo. Quatro sílabas, verso tetrassílabo. Cinco sílabas, verso pentassílabo ou redondilha maior. Daí, pessoal, eu quero que vocês lembre-se sempre, geralmente, no Enem e nos vestibulares, a maior parte dos poemas, tá? Eles, olha bem, eles têm a partir de 4 versos, tá? Então, geralmente, os poemas estão produzidos, né, em redondilha maior, tá? Ok? Tá?
Deixa eu só fazer aqui, pessoal, uma correção, tá? Preciso fazer aqui uma correção, só olhar aqui, tá? Voltar aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Aqui, ó. Come barriga. É redondilha menor. Corrijam aí, tá? Na hora. E depois, quando eu for mandar para vocês, tá? No grupo de vocês, já estará corrigido, tá? Então, versos, tá? Sempre que a métrica por 5 é redondilha menor, não é redondilha maior, tá? É redondilha menor. Fui clara? Fui clara? Só vai ser redondilha maior se for 7, tá? Professora, geralmente, 90%, tá? Os poemas são constituídos do quê? De redondilha menor ou de redondilha maior ou de versos decassílabos, tá? Mas isso nós vamos ver, nós vamos observar, nós vamos ver, tá bom? Ok? Então, ó, continuando. Então, sempre 5 sílabas é redondilha menor. Perdoa essa professora, tá? Que tá morrendo de saudades de vocês, tá? 6 sílabas, tá? 6 sílabas, olha bem, pessoal, é hexassílabo, tá? 6 sílabas. Prof, há muitos versos, ponho, já vou colocar. É que eu tô aqui ainda, ó. Ó, vou agora aqui. 7 sílabas, o que, meninos? Verso redondilha maior. Aqui, ó, lembra o que eu falei? Tá? Redondilha maior. 8 sílabas, octossílaba. 9 sílabas, NA sílabo. 10 sílabas, verso decassílabo. 11 sílabas, verso endecassílabo. 12 sílabas, verso duodecassílabo, mais conhecido como alexandrino, tá? Você vai ver, pessoal, como verso alexandrino. E quando houver 13 sílabas, verso bárbaro. Então, eu quero que você se concentre em versos alexandrino, 12. Versos bárbaro, 13. Redondilha maior, ó, 7 sílabas. Por quê? No Enem, eles não falam, esse verso ele é sílabo, esse verso... Não, tá? Cai muito, então. Redondilha menor, 5. Redondilha maior, 7, tá? Versos decassílabos, tá? E versos alexandrinos. E o 13, versos bárbaros, tá? Muito bem, Maria Luísa, é isso mesmo, tá? Quando eu pedi para esse Candido perguntar sobre a métrica, né, eu falei, qual, né? Quanto tem, né? Qual é a contagem dos versos? Qual a métrica? Daí você vai responder, muito bem, gostei, entendeu, Maria Luísa, tá? Daí você vai responder. Se for 5, você vai responder o quê, Maria Luísa? Por 5? Se forem 5 versos. Muito bem. Urano, se houver 12 versos, você vai responder o quê? Muito bem, Guilherme. Urano, 12 versos. Muito bem. João Guilherme, e se a soma nos mostrar 7? Qual vai ser o nome? João Guilherme? Muito bem, estou gostando de ver, gente. É assim que eu quero vê-los, tá? Muito, muito bem, estou gostando de ver, tá? Ok? Bom, vou passar à frente, lembrando que quando eu passar esse slide, eu já vou ter feito a correção, tá bom? Daquele lado 5, que é, né, menor, redondilha menor, ok?
tá bom? Mas posso continuar? Até aí tudo bem? Tudo bem, gente? Posso? Ok. Eu vou voltar lá no poema novamente, tá? Que eu quero fazer mais um comentário, tá? Tá. Lembram que eu disse para vocês das formas da poesia, né? Não da classificação. Quais são os tipos de poesias? Como se classificam poesia? Lírica, dramática e épica, né? Mas aí eu falei para vocês, gente, vocês não podem se esquecer, né? Que a poesia, quando a gente fala, né? Em poesia, nós temos os sonetos, né? Que é uma forma fixa, né? Nós temos o que mais, pessoal? Quais são as poesias de formas fixas? Nós vimos a aula passada. Lembram? Soneto é um deles, que eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. O que mais, gente? Haikai. Como é o haikai, pessoal? 3 versos, né? Curtinho. Muito bem, a trova. Vão lembrando aí. Eu quero aí, pessoal, vocês participando. A balada, né? Então vamos lá. Nós temos a trova, né? Nós temos a balada. Muito bem. Tem 4 o quê? Não. Devagar. A balada, uma única estrofe e 4 versos. O acróstico, que é aquele né, que toda menina lá no 4º, 5º, 6º ano faz, gente. Coloca a palavra do ladinho, né? Bem bonitinho, coloridinho, depois, com cada letrinha da palavra, né? Ela vai construindo o quê? Um verso, né? Então, vamos lá. A trova, a balada, o que mais? O acróstico, tá faltando. Isso. O que mais, gente? O que mais tá faltando, gente? O haikai, o que mais? O soneto, tá? Tá. Daí eu quero que vocês façam uma observação. Eu disse que esse poema é de Vinícius de Moraes, tá? Eu quero que vocês façam uma observação em torno de Vinícius de Moraes. Quero que vocês coloquem num cantinho aí, tá? Isso é importante, que eu vou falar, tá bom? No Brasil, amores, Vinícius de Moraes é o pai dos sonetos. De tudo ao meu amor serei atento, né? Ele que falou, né? Que não seja infinito posto que é chama, né? Mas que seja, que não, mais, né, que seja eterno enquanto dure, tá? Então, primeiro detalhe, quero reforçar. Vinícius de Moraes é pai dos sonetos no Brasil. Ele adorava essa estrutura em forma de soneto. O que é um soneto, amor? Soneto é uma forma fixa, tá? Soneto é uma forma fixa, tá? Professora, outras formas fixas, vocês viram aí. O acróstico, então vamos lá. Soneto, acróstico, a trova, a balada, o haikai, né? Então, o soneto não é a única forma fixa, tá? Mais uma questão importante também. Vinícius de Moraes foi aquele que cantou assim, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela que passa, Garota de Ipanema, tá? Ele é um dos compositores, foi um dos compositores de Garota de Ipanema, Vinícius de Moraes. O que mais que eu quero que vocês saibam a respeito de Vinícius de Moraes? Daí agora eu vou fazer uma homenagem, ele fez uma homenagem a nós, mulheres maravilhosas. Um dia, Vinícius de Moraes foi entrevistado por um repórter, né? Um repórter estava fazendo uma entrevista com ele e perguntou assim, Vinícius de Moraes, qual é a coisa mais importante da sua vida? Daí ele falou, a mulher.
Aí o repórter novamente, né, falou, Vinícius, qual é a coisa mais importante da sua vida? Ele novamente falou, a mulher. Na terceira vez, ele perguntou, Vinícius, qual é a coisa mais importante da sua vida? Vinícius de Moraes novamente falou, é a mulher. Então o poeta, meio irritado, olhou para ele e falou, Vinícius, a coisa mais importante da sua vida não deveria ser a poesia? Então ele dá um sorriso maroto e diz, é que a mulher é a própria poesia. Olha, meninas, sintam-se homenageadas, tá? Sorriso maroto. Ah, já lembrou do grupo de pagode, né? Não é lindo, Letícia? Imagina, né? Que coisa linda. Então tá. Mais uma questão importante também, pessoal, a respeito de Vinícius de Moraes, tá? Porque não é... Já já nós iremos para as regrinhas da escanção, tá bom? E meninos, sejam Vinícius de Moraes, tá? Das mulheres da vida de vocês, tá bom? E as mulheres não precisa ser só aquele seu amor, a sua mãe, a sua irmã, a sua avó, a sua tia, e também o seu amor, tá? Vejam bem, os meninos hoje estão demais, viu? Estão gostando da aula, pessoal? Estão aproveitando? Estão entendendo a aula? Meu bem? Opa, tá. A aula de literatura é sempre, né, carregada de sentimento, de poesia, né? Às vezes nem sempre alegres, né? É carregada também de história, tá? Bom, quando nós falamos, então, em Vinícius de Moraes, vamos pontuar aí, é muito importante que vocês acompanhem essa listinha, tá? Então, Vinícius de Moraes, professora, o que eu posso, né? O que eu sei, o que eu preciso saber sobre Vinícius de Moraes? Primeira questão, pai dos sonetos no Brasil, tá? Ok? Então, ele, Vinícius de Moraes, escolhe a forma fixa, sonetos, tá? Professora, ele escreveu, ele usou outras estruturas, sim, mas a sua preferida era o soneto, tá? Outra questão, amor, bem importante, além disso, tá? É muito importante também que vocês se atentem, porque Vinícius de Moraes é poeta modernista, da segunda geração do modernismo. Professora, nós vamos estudar modernismo? Vamos, lá no segundo ano. Mas eu preciso sempre contextualizá-lo. Eu trago um poema, eu não posso simplesmente jogar. É preciso que vocês saibam, tá? Então, Vinícius de Moraes é poeta do modernismo, poeta modernista, tá? Modernista, ele é lá da geração de 1930 a 1945, tá? Então, gente, Vinícius de Moraes é da modernista, tá? Da geração de 30 a 45, tá bom? É muito importante também, pessoal, que vocês saibam que Vinícius de Moraes, ele vivenciou o período da ditadura, tá? E que durante a ditadura, ele foi um excelente aliado daqueles que combatiam a ditadura. Por quê? Porque ele já era muito famoso, né? E ele enfrentou a ditadura, tá? Ele apoiou os amigos, ele escondeu amigos, né? Então, Vinícius de Moraes foi um corajoso. Sim, ele escreve. Boa pergunta. Boa pergunta, Guilherme. Vinícius de Moraes, ele escreve poesia amorosa? Sim. Mas ele também, gente, escreveu poesia, olha bem, amorosa, tá? Ele escreveu Rosa de Hiroshima, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas, pense na Rosa de Hiroshima, a Rosa Inexata, né? Que é cantada por Ney Matogrosso. Ele faz uma crítica social enorme. Tem um poema dele chamado Operário em Construção, que ele fala exatamente disso, né? Ele fala, na verdade, de um período que tentaram calar as pessoas, mas que ele não se calou. Por quê? Porque ele sabia que era
operário em construção. Como assim? Que ele estava constantemente aprendendo, que ele merecia, na verdade, um bom salário, que ele merecia ter o direito à palavra. Por quê? Porque ele era um aprendiz, entende? Então, Vinícius de Moraes, né, ele não é meu poeta preferido, meninos, mas ele é singular, ele é muito especial, tá? Ok? Mas ele, quando a gente fala de Vinícius de Moraes, então ele escreveu, vamos lá, poesia lírica, poesia religiosa, tá? E até poesia erótica, tá? Então, ó, poesia lírica, tá? Poesia religiosa, tá? Poesia erótica e poesia social, tá? Vinícius, sim, Jonas, sim. Vinícius de Moraes, junto com Carlos Drummond de Andrade, foram os dois poetas da literatura brasileira que mais se preocuparam com o destino da humanidade, tá? Eles tinham uma ligação, eles tinham uma responsabilidade social muito grande, tá? E lembrando, pessoal, que Vinícius de Moraes trabalhou por muitos anos como embaixador também, tá? Então, ele, na verdade, não foi só um poeta, tá? Ele não foi só poeta, ele foi compositor, tá? Escreveu, né, músicas maravilhosas, tá? Uma delas é Garota de Ipanema, tá? Então, além dos poemas, além da prosa, né, dos textos escritos em prosas, tá? Ele escreveu também assim, lá vem o papo, papo aqui, patacolá, né? Escreveu aquela assim, era uma casa muito engraçada, tá? Que vocês podem até usar como repertório cultural em redação com a poderosa Lu, né? Porque se fala sobre habitação, né? Se falar sobre moradias coletivas, vocês podem colocar essa música, né, de Vinícius de Moraes, A Casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, tá? Ok? Ele foi poeta da segunda geração do modernismo, 1930 a 1945, tá? Acho que uma aula assim, interativa é bom, né, gente? Muito gostoso interagir com vocês, tá? Bom, vamos ver como é que eu separei isso aqui? Depois eu ainda vou fazer uma volta, tá? Vamos lá? Vamos aqui, olha aqui. Existem regras para eu separar. Senão, gente, cada um faria a canção do jeito que imaginava, né? Então, eu imagino que eu quero separar, eu quero expandir dessa forma. Não, existem regras, tá? E essas regras precisam ser, né, obedecidas. Elas precisam ser cumpridas. E vai ser a sua tarefa, amor, para a próxima aula, que vocês tenham na ponta da língua essas regras, tá? Eu quero. E outro detalhe, né? Ontem eu até entrei em alguns, perguntei, né? Alguns não me responderam, outros sim, né? Perguntei, não entrei em muitos, não, só em alguns, né? Perguntei, e aí, estão gostando da aula? A aula está clara, está muito monótona, né? Muitos falaram que, né, a maioria falou, não, professora, a aula está boa, né? Nós estamos gostando, tá? E vou reforçar, gente, a aula não precisa ser confortável para mim, ela precisa ser muito boa para vocês. É preciso que vocês queiram assistir e participar da aula de literatura comigo, tá? Ok? Vamos lá. Existe, né, há regras, né, para a contagem das sílabas poéticas, tá? Então, professora, como é que eu vou fazer a escansão? Primeira questão, a contagem das sílabas só é realizada até a última sílaba tônica da última palavra do verso, tá? Sílaba tônica é qual, gente? É a mais forte, tá? Como é que é isso, professora? Vamos voltar aqui? Dá uma olhada. Primeiro verso do poema.
minha, né? Então, ó é uma sílaba, tá? Minha é uma segunda, mi, né? Mi é a segunda sílaba, né? E, ó, o nha, o NH que não se separam, né? É a minha terceira sílaba, mas minha. Vejam que eu vou pegar esse minha amada. Vou pegar, pessoal, o próximo A, tá? Olha ali, ó, vogais idênticas, né? Vou juntá-las, tá? Daí, vejam bem, amada, qual é a sílaba tônica? Uma. Então, eu vou contar só até a sílaba tônica. Observem o que eu fiz e vejam quantos versos, né? Qual é a métrica desse meu primeiro verso? Ó, mi, né? Mi, nha, ma, né? Então, eu só conto, pessoal, até a última sílaba tônica do verso. Vamos voltar lá, tá? Tá, voltou o áudio agora? Ok, tá? Então, nós vamos, tá? Vou repetir, tá bom? Ok. Então, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, eu disse que Vinícius de Moraes, né, é poeta de 1930 a 1945. Falei que ele trabalhou como embaixador, tá, do Brasil em outros países, tá? Falei também que ele foi de grande importância, por quê? Porque ele acolheu muita gente que combateu a ditadura, tá? Então, Vinícius de Moraes, gente, ele não fechou os olhos para o AI-5, para o período ditatorial. Ele foi um combatente, tá? Outra questão também importante que eu falei acerca de Vinícius de Moraes, assim que é que ele foi poeta lírico, tá? Ou seja, trabalhou com sentimentos, escreveu poesia amorosa, mas que ele também foi poeta religioso, tá? Ou seja, né? Ele, pessoal, era católico, tá? Então, ele foi lançado, inclusive, por um grupo chamado Grupo Festa, tá? Então, Vinícius de Moraes foi lançado por um grupo chamado Grupo Festa. Esse Grupo Festa trabalhou com poetas católicos. Esse Grupo Festa tratou de lançar no mercado, de lançar para o Brasil e para o mundo poetas católicos, tá? Outra, pessoal, questão bem importante acerca de Vinícius de Moraes, então, ó, pai dos sonetos, foi embaixador, pertence à segunda geração do modernismo, que é a geração que vai de 30 a 45, foi um combatente da ditadura, apoiou todos os amigos que também combateu a ditadura, escondeu esses amigos, tá? Ele escreveu poesia lírica, aquela que trabalha com sentimentos, mais precisamente ele trabalhou com a poesia amorosa, tá? Escreveu poesia religiosa, lembrando que ele foi lançado por um grupo chamado Grupo Festa, tá? Escreveu poesia erótica, tá? E também, pessoal, escreveu, olha, poesias de cunho social. Eu disse que Vinícius de Moraes, junto com Carlos Drummond de Andrade, foram os poetas que mais se preocuparam com o destino da humanidade. Tudo bem aí? Muito bem, tá? Então, vou passar um pouquinho à frente, depois eu volto aqui, tá? Desculpa, viu, gente? São questões que irão acontecer, né? Bom, daí eu estava falando o quê? Que existem regras para a separação de sílaba. Eu não separo assim, sabe, do nada, não. É preciso que eu obedeça a regras, tá? Professora, quais são essas regras, tá? Regra número 1.
como é que eu vou fazer a escansão poética? Você já sabe, o recurso utilizado é a métrica, né? E a métrica trabalha com o quê? Com a sonoridade, ou seja, com o som, com o ritmo. Mas é muito, pessoal, é muito importante que vocês façam o quê? Que vocês se atentem. Por quê? Porque eu só posso contar até a última sílaba tônica do verso. Professor, o que é sílaba tônica? É a mais forte, tá? Vocês estão me ouvindo? Daí é isso aqui, ó, amores. Dá uma olhadinha aqui, ó, que foi aquilo que eu mostrei. Aqui no verso, nesse primeiro verso, diz assim: ó, minha amada. Como é que eu separo? Olha a sonoridade. Ó é uma sílaba. Mi, a segunda sílaba. O nha, né? É sempre junto, o NH não se separa, assim como LH, assim como CH, são os dígrafos, né? Daí, pessoal, minha amada. Observem que o A, ele fica muito próximo do min, do nha, por isso que eles ficam juntos, né? A sílaba tônica de amada é o ma. Então, eu vou só contar até ele. Aqui, pessoal, eu tenho um verso, né, com 4 sílabas. Como é que eu chamo o nome? Qual é o nome do verso com 4 sílabas mesmo? Qual é o nome, gente? Isso, tá? Estou gostando de ver. Então, vamos continuar. Ah, daí eu disse o seguinte, que a tarefa de casa é vocês estudarem, tá? O nome dos versos, né? Dando foco à redondilha menor, 5, redondilha maior, 7, versos alexandrinos, 12, versos decassílabos, 10, tá? E os versos bárbaros, 13. Busquem na internet, vamos aproveitar, né? Essa quarentena, tá? Para nos deliciarmos na literatura e na poesia, tá? Vamos ver mais uma regrinha só? Só mais uma regrinha, tá? Segundo, se uma sílaba poética terminar em vogal átona e a sílaba iniciar-se em vogal ou H, né? Essas sílabas podem se juntar em uma única, que foi exatamente aquilo que eu fiz lá atrás, ó. Iniciar-se em vogal ou H, que não possua som, essas sílabas podem se juntar em uma única. Olha que bonito, olha aqui que eu fiz, né, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, tá? Se iniciar-se com A ou H, com uma vogal, desculpa, tá? Ou H, tá bom? Só mais um, só para nós fecharmos, gente. Gostaram da aula? Aproveitaram? Vamos aqui. Só mais um, tá? Que beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Só mais um. Na presença de sílabas com RR ou SS, os dígrafos daí, eles não se separam. Então, carro, não vai ficar caro, como fica lá na gramática do Darrier. Não, tá? O RR e o SS ficarão juntos. Amores, foi um prazer enorme essa aula, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, lembrem-se que hoje ela é uma obrigatoriedade a partir de hoje e que ela salva vidas, tá? Fiquem com a próxima aula, é biologia, é o Nietzsche, né? Ele não é uma poesia como nós, né, meninas? Mas, ele é ótimo, tá? Ó, beijos, tá? Vitor, né? Nietzsche é uma poesia? Não, claro que não.